Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Carlos Bolsonaro para fazer a leitura da ata. Ata da primeira sessão extraordinária, 17 de fevereiro de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Edson Zanata, convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, Lília do Flamengo, João Cabral, Leomar Coelho, Jefferson Moura, Dr. Jorge Manaia, Rosa Fernandes, Guaraná, Tio Carlos, Edson Zanata, Laura Carneiro, Jorge Felipe, Raimon, Jorginho da SOS, Marcelo Queiroz, Renato Cinco, João Mendes Jesus, Zico, Eliseu Kessler, Paulo Pinheiro, Luiz Carlos Ramos, Jimmy Pereira, Dr. Eduardo Moura, Tânia Bastos, Marcelo Arar, Marcelino da Almeida, Renato Moura, Vera Lins. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 16 horas e 48 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é o nobre vereador Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, imprensa, assessores, equipe técnica, telespectadores da TV Câmara. Ontem, quando eu saí da sessão que deu início ao nosso trabalho, aos nossos trabalhos esse ano, eu estava ouvindo a chamada que a Rosa Magalhães, que fez o carnaval que está fazendo o Carnaval da Mangueira, e a chamada que ela fez para o CD, ela diz assim: o enredo da Mangueira chama-se A Festança Brasileira Cai no Samba da Mangueira, e trata-se das grandes festas de rua, porque a rua é um lugar democrático e é do povo. Então, é um lugar propício para essas grandes festas. Interessante a relação que eu fiz com o fato de nós vermos a importância das ruas para esse envolvimento das pessoas criticando, usando o espaço para dizer do seu descontentamento com aquilo que discorda. E nós já assistimos diversas manifestações que inclusive fizeram com que tivéssemos de volta a democracia, com milhões de pessoas, com milhões de pessoas nas ruas. Mas em junho do ano passado, nós começamos a assistir a algo novo e, a meu juízo, extremamente nocivo para a democracia. Eu não entendo fazer democracia do jeito que algumas pessoas, e eu não estou me referindo àqueles que estavam nas ruas para reivindicar ordeiramente, eu me refiro às pessoas que usaram de extrema violência para dizer a que vinham. Eu não consigo entender isso. Se a rua é um lugar de festa, como a Rosa Magalhães disse, a rua também é um lugar para que nós façamos as nossas reivindicações. Sim, é o local onde nós devemos dizer tudo aquilo que concordamos ou não, mas nós não podemos invadir um prédio público, nós não podemos invadir uma Câmara, como foi invadido a nossa Câmara aqui, dos vereadores. Nós não podemos impedir que pessoas trabalhadoras
não somente os vereadores que eu estou me referindo, mas todos os funcionários que também foram agredidos para adentrar para o seu trabalho ou para sair, como aconteceu comigo, como aconteceu com o vereador Bolsonaro, como aconteceu com o vereador Washington, não dá para entender uma coisa como essa. Eu diria para os senhores e para as senhoras que estão me assistindo, que foi um desserviço à democracia todo esse movimento. Eu vou retificar, foi um desserviço para a democracia, e gostaria de dizer que interessou para alguém. Os mascarados, os black blocs, eles interessaram para aqueles que são os mais conservadores de ideologia política. Para eles foi ótimo. Para quem quer ver uma democracia como a que nós almejamos, com participação popular, com as pessoas dizendo suas dificuldades, seus problemas, para essas pessoas que estavam muitas, a grande maioria estavam ali para reivindicar ordeiramente, e seria muito ruim para os conservadores se porventura isso tivesse continuidade dessa forma, com as pessoas, com cartazes, bradando, dizendo que aquilo ali não está certo, ou aquele outro aquele outro está errado, mas sem jogar um rojão a esmo. Aqui diz no jornal roleta russa, que após o fim do roletaço, isso na Carta Capital de dia 18 de hoje, diz: fim do roletaço, início da roleta russa. Imóvel entre o cordão policial e a massa de manifestantes, o cinegrafista Santiago Edílio Andrade, da TV Bandeirante, captava imagens do avanço da polícia sobre os ativistas quando o rojão explodiu em sua cabeça, que podia ser na minha cabeça, ou na sua cabeça, ou na cabeça da mãe de um daqueles que estavam lá, mas não queria saber, soltou que acertassem quem fosse. Desacordado em uma poça de sangue, foi socorrido por jornalistas e ativistas. Veio a falecer 4 dias depois por morte cerebral. Isso interessa a quem? Isso interessa a quem? Como é que nós vamos defender algo parecido com esse, senhor presidente? Como? Quer dizer, como é que nós vamos fazer a defesa de um status quo perverso como esse? Quem é que entende a defesa disso? Eu tinha até preparado para falar a trajetória de Mahatma Gandhi, a busca pela verdade e a não violência foram fundamentais para a emancipação política da Índia. Não botou máscara, não atirou rojão, não pegou em armas, e mesmo assim ele, através da busca pela verdade e a não violência, ele conseguiu a emancipação política na Índia. Eu, sinceramente, senhor presidente, para encerrar, queria dizer aos companheiros e companheiras que nos ouvem e a Vossa Excelência, que eu não creio que alguém esteja financiando situações como essa e que tenham alguma ligação política. Eu não consigo entender. Eu faço uma força enorme para não acreditar, vereador Bolsonaro, porque seria uma das maiores decepções, e tanto se fala mal dos políticos, mas financiar uma situação como essa, que coloca em risco o ser humano, seria
muito ruim. Eu acho que isso sim colocariam os políticos numa situação muito ruim. Então, eu me nego e tenho uma esperança enorme que não se detecte que haja algum político, seja com mandato, seja sem mandato, seja do executivo, seja do legislativo, que esteja financiando situações como essa. Porque eu temo, sinceramente eu temo, que isso possa trazer um retrocesso naquilo que nós temos uma oportunidade grande e que é tão bela que é a democracia. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos e todas que assistem a essa sessão da Câmara Municipal. Eu queria, em primeiro lugar, infelizmente, sou obrigado, né, a iniciar as minhas intervenções nesse plenário, nesse ano, lamentando os 2 falecimentos, as 2 tragédias que ocorreram no Rio de Janeiro, na manifestação, se eu não me engano, do dia 6 de fevereiro, onde faleceu o jornalista da TV Bandeirantes, o cinegrafista Santiago Andrade, e também o idoso, trabalhava como camelô, Tasman Amaral Acioli, né, que também foi vitimado naquela manifestação, atropelado por um ônibus enquanto tentava escapar dos conflitos. 2 tragédias anunciadas. Na verdade, não foram as primeiras. Desde que começaram as manifestações de rua, de massa no Brasil, no ano passado, já passa de uma dezena o número de cidadãos brasileiros que perdeu a vida. A maioria deles atropelados por motoristas que não quiseram aguardar, né, enquanto a manifestação passava na sua frente, né. Outros foram vítimas de gás, né? Teve uma senhora, logo numa das primeiras manifestações em Belém do Pará, né, uma trabalhadora da empresa de lixo da cidade de Belém, né, e vários desses outros episódios. Agora eu preciso também lamentar a tentativa de setores da mídia, com o apoio de outros colaboradores, de tentar colar no meu partido, né, especialmente no deputado estadual Marcelo Freixo, a acusação de sermos financiadores da violência. Claramente uma campanha midiática com esse objetivo, já que as fontes que faziam as acusações contra o PSOL e contra o deputado Marcelo Freixo são fontes absolutamente não confiáveis. Um rapaz claramente com problemas mentais, que se apresenta como coringa em vídeos do YouTube, fazendo, né, uma coleção de acusações contra as mais variadas pessoas, acusações claramente sem sentido, né? A outra fonte é um advogado de defesa que mais parece um promotor público, o advogado de defesa que acusa os seus clientes de terem cometido crimes, né? O advogado de defesa, inclusive, que orienta, né, para o primeiro cliente que denuncia o segundo é denunciado e ele vira advogado do segundo também, né? E depois, quando tentaram me atingir, tentaram atingir o vereador Jefferson Moura, o delegado Orlando Zacconi, vejam bem o que a revista Veja fez. A revista Veja pegou uma contabilidade de um evento natalino, de uma ceia de Natal, e publicou apenas um pedacinho que dizia quem contribuiu com a ceia. E disse que aquela lista era uma lista de contribuição dos black blocs, né? Usaram as técnicas de manipulação
mais batidas da história, né, que é você colocar uma informação na manchete e outra informação no texto da matéria. Era só ler o texto da matéria Veja que você claramente percebia que nós estávamos financiando uma ceia natalina, inclusive com a presença de um padre da Igreja Católica, o padre Ricardo Rezende, com a presença de uma sacerdotisa da Igreja Anglicana, que realizaram uma missa de Natal. Então a revista Veja tentou transformar o financiamento de uma missa de Natal no financiamento dos black blocs, no financiamento da violência nas manifestações. Eu até brinquei esses dias no Facebook, dizendo que eu estou muito curioso para saber o que a revista Veja vai dizer quando eu aparecer, e eu vou aparecer, nas listas de doadores para a Marcha da Maconha desse ano, né, como fiz nos últimos 10 anos da minha vida. Inclusive fui tesoureiro da marcha durante muito tempo. Se tem uma campanha midiática que tem como objetivo tentar calar as vozes das ruas, tentar criminalizar os movimentos sociais, tentar transformar a indignação justa do povo brasileiro, a revolta justa do povo brasileiro, numa coisa financiada e organizada por partidos políticos. Agora é difícil fazer essa acusação colar justamente num dos poucos partidos políticos do país que não aceita pagar cabo eleitoral. O pessoal não paga cabo eleitoral. Os nossos militantes vão para a rua durante a campanha eleitoral com uma camiseta escrita assim: não recebo nenhum real, estou na rua por um ideal. E nós do Partido Socialismo e Liberdade, nós não adotamos essa política de não financiar os nossos cabos eleitorais, de não financiar manifestações políticas. Não é só porque o nosso partido não tem dinheiro para fazer isso. Essa acusação é ridícula por causa disso, aliás. Vejam quanto custaria ao PSOL financiar as manifestações que aconteceram nos últimos meses no nosso país, e veja quanto que o nosso partido arrecada de doações, de fundo partidário. Não é só porque nós não temos dinheiro, é porque nós não concordamos em substituir a militância ideológica por uma militância mercenária. Nós não acreditamos nisso. Nós achamos que isso está, inclusive, na raiz de vários problemas da política brasileira. Um manifestante pago numa manifestação não é um manifestante, é um mercenário, é uma pessoa que está ali para ganhar dinheiro. Essa nunca foi a nossa prática e nós repudiamos essa prática. Agora, se a Assembleia Legislativa, se a polícia querem investigar financiamento de manifestações, deviam começar investigando, não é? Quando os partidos de direita enchem a Câmara Municipal ou a Assembleia Legislativa com as suas claques de homens fortes, né, de perfil militarizado, essas pessoas podem ser investigadas, deveriam ser investigadas, que aí a gente vai ver quem é que tem a prática de fazer a luta política através da mobilização da militância e quem é que tem a prática de fazer a luta política através da mobilização de mercenários. Agora, a gente precisa se perguntar: a quem interessa essa criminalização? A quem interessa que a discussão no nosso país tenha se deslocado do debate sobre as reivindicações das manifestações e comece a se concentrar nesse tipo de picuinha? O povo do Rio de Janeiro quer saber, por exemplo, como a equipe técnica do Tribunal de Contas do município faz um parecer dizendo que a passagem de ônibus tem que baixar para R$ 2,50 e o Tribunal de Contas do município aprova um relatório dizendo que a passagem de ônibus tem que subir para R$ 3,00. A gente não pode permitir que esse tipo de manipulação da mídia sirva, por exemplo, para que o povo do Rio de Janeiro pare de discutir
as pessoas morrendo nas filas dos hospitais, as salas de aula lotadas, as crianças desmaiando de calor dentro das salas de aula por causa da climatização que não é feita. O povo do Rio de Janeiro não pode deixar de discutir, por exemplo, por que a Prefeitura do Rio fez um plano de cargos e salários para o magistério que mantém a grande maioria da categoria totalmente excluído de qualquer benefício. Aliás, o último decreto publicado pelo prefeito, regulamentando as 40 horas, diz exatamente o que nós denunciávamos. Apenas a minoria da categoria vai poder optar pelas 40 horas. Inclusive, qualquer professor que ficou doente, pediu licença de saúde por mais de 20 dias, não vai poder pedir a progressão para as 40 horas. Da mesma maneira, o povo do Rio de Janeiro precisa debater por que nós estamos sendo submetidos ao caos na nossa cidade. Porque o prefeito discursa que é um caos passageiro e que depois dessa situação a nossa população vai colher os frutos. Mas que frutos? O povo do Rio de Janeiro vai colher os frutos da valorização para a especulação imobiliária da zona portuária do Rio de Janeiro? Eu acho que o prefeito anda confundindo os donos das empreiteiras com o povo do Rio de Janeiro. Não é o povo do Rio de Janeiro que vai se beneficiar desse caos no transporte que nós estamos vivendo nesse momento. Então, estamos começando 2014 firmes nas nossas convicções. Somente a luta popular pode transformar a realidade brasileira. Somente a mobilização do povo pode obrigar o nosso sistema político a servir as maiorias e não as minorias endinheiradas que financiam as campanhas eleitorais. Vamos continuar apoiando as manifestações, vamos continuar nas ruas, junto com os manifestantes, mas sempre chamando a atenção de todos, de que a violência interessa apenas àqueles que querem manter tudo como está no nosso país. A tática de alguns manifestantes de reagir à violência policial é uma tática equivocada, que só serve para criar confusão no meio do povo sobre quem é violento, sobre quem é justo e quem é injusto nesse país. Seguiremos nas ruas, seguiremos nos parlamentos, lutando por uma transformação profunda e radical da realidade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima oradora inscrita é a vereadora Tereza Berg, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, como diz o meu colega Eliomar Coelho, imprensa, todos os presentes, eu já estava com muita saudade. Eu acho que o nosso recesso foi um pouquinho prolongado e eu já estava com saudade de todos vocês. Eu quero, neste momento, pedir um minuto de silêncio, já que é a nossa primeira sessão, pela morte do repórter cinematográfico Santiago Andrade, vítima da violência e da estupidez que se infiltrou nas manifestações populares. Por favor, senhor presidente. Está concedido um minuto de silêncio. Muito obrigada.
Eu ouvia com especial atenção, finalzinho da fala do nobre vereador Renato Cinco, fazendo um apelo para que as manifestações continuassem, sim. Eu acho que é anseio de todos nós, isto é inerente à democracia, e só através da luta, através dessas manifestações, a população poderá chegar a resultados positivos, mas claro, sempre manifestações pacíficas, porque é preciso não confundir o legítimo direito do povo de protestar contra todos os péssimos serviços que nos são oferecidos, a começar pelo transporte público, empresas de ônibus, contra a qualidade do nosso ensino, que está abaixo da crítica, contra a violência, o autoritarismo e os atos covardes e criminosos que se infiltraram também nas manifestações. Desde junho, o Brasil vem assistindo ao fenômeno das ruas. E de início, parecia que as coisas iam mudar, com a juventude exigindo que o poder público tomasse jeito. Muitas vezes também o alvo foi esta Casa de Leis, que com alguma frequência também não atendeu aos apelos e interesses da população do Rio de Janeiro. Infelizmente, um grupo de criminosos, delinquentes, e agora eu digo assassinos, se infiltrou no movimento popular e acabou jogando tudo por água abaixo. Os anseios da população, olha, eu tenho inúmeros amigos que iam junto com os filhos adolescentes para as manifestações, num entusiasmo sensacional, incrível. E agora têm medo de participar dessas manifestações. O que nós escutamos é: não, meu filho poderá ser vítima, e vai por aí. Nós aqui nesta casa não poderemos nunca nos calar. É nossa obrigação sempre nos posicionarmos. Temos que cobrar das autoridades policiais a mais rigorosa investigação de todos os que participaram de quebra-quebra, de atos violentos. Os 2 rapazes que acenderam o rojão contra um trabalhador já estão presos, mas eu acho que é preciso ir um pouco mais além. Precisamos saber se eles estavam a serviço de alguém e quem é esse alguém. Se eles foram pagos, como noticiou a imprensa, se eram black blocs de aluguel, o que também é possível, e também quem forneceu aquele rojão assassino. Serviam de fato a algum grupo que pretendia tirar proveito político instaurando o caos? Eu tenho muita preocupação, mas prefiro acreditar que não. Mas claro, isto precisa ser devidamente apurado e os envolvidos têm que ser punidos, para que sejam garantidos a liberdade de imprensa, o direito de manifestação pacífica, a liberdade de expressão e de pensamento e a liberdade de escolha política de cada um. Foi para isto que muitos de nós, que ainda aqui estão, lutamos contra a ditadura militar para que a democracia reinasse, para defender o Estado democrático de direito, para que cada um de nós pudesse ter opinião, o seu pensamento livre. Não será um grupo de arruaceiros que vai encaixotar o nosso pensamento, que vai nos dizer o que podemos e não podemos, em quem devemos ou não votar, a qual partido devemos pertencer ou nos filiar. Não há razão para que se justifiquem atos criminosos,
porque os fins não justificam os meios. Ainda mais porque a população não concorda nem com os fins, tampouco com os meios. Podemos começar apurando, aqui dentro desta casa, os manifestantes que ficaram aqui instalados durante um bom tempo e que chegaram, segundo o relato dos funcionários, a agredir funcionários desta casa, sim, jornalistas e me parece que até vereadores. Eu não concordo com o posicionamento de muitos desta casa, muitos colegas vereadores, mas respeito contraditório. Cada um tem direito ao seu posicionamento, a se expor, a se manifestar como é legítimo. Jamais podemos incentivar qualquer ato de violência contra quem quer que seja. Isto nós não podemos admitir. Muito menos contra trabalhadores, que são os olhos e os ouvidos da sociedade, os jornalistas. Há grupos políticos, como todos nós sabemos, que desejam ter o controle da imprensa, sim. Isto também a ditadura fez. Nós não precisamos de uma imprensa servil, precisamos de uma imprensa livre. Aproveito neste momento para solicitar aos colegas que apoiem uma iniciativa minha para melhorar, até eu diria, a imagem desta casa. Precisamos aprovar uma emenda que estou propondo à lei orgânica para diminuir o nosso excessivo recesso parlamentar. Sugiro que o Legislativo Municipal acompanhe a LERJ e tenhamos o recesso de janeiro e o de julho. Porque, vejam bem, se os nossos salários estão vinculados aos salários da Câmara Federal, ou melhor, da estadual, e por sua vez o da estadual à Câmara Federal, acho que nada mais justo que nós tenhamos o mesmo tempo de recesso também. Eu acho que nós, neste ano que se inicia agora, nesta legislatura, precisamos nos dedicar, precisamos trabalhar, precisamos estar presentes, precisamos dar uma resposta à sociedade, sim. Eu acho que sessões a todo momento caírem por falta de quórum é inaceitável. O ano de 2013 foi um ano muito pouco produtivo. É verdade que nós tivemos várias situações que dificultaram o desenrolar do nosso trabalho, o desenvolvimento do nosso trabalho, como a CPI dos transportes, como o plano de cargos e salários dos professores, a paralisação desta casa, mas então que nós neste ano agora possamos compensar tudo que não fizemos em 2013. Também quero me manifestar, senhores, sim, contra um decreto do prefeito Eduardo Paes, mãos de tesoura, como bem o nomeou o jornalista Fernando Moliga. Mais uma vez o prefeito cortou as emendas legislativas e mandou o dinheiro para a reserva de contingência, a zona purgatória do dinheiro público. Mais uma vez, o Executivo desrespeitou esta casa, o Poder Legislativo. E não é isso, senhor presidente. Eu gostaria de pedir ao presidente, hoje o presidente aí representando Jorge Felipe, mas eu tenho certeza que será portador do meu apelo, para que se manifeste contra este decreto do prefeito Eduardo Paes. Porque todos os anos, quando chega aqui o projeto de lei orçamentária, nós apresentamos as nossas emendas, os valores que são inclusive sugeridos pelo Executivo, e sem mais nem menos o prefeito não cumpre nada do que foi acordado.
o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, não tem palavra. A casa está sendo desrespeitada e o presidente, nosso presidente Jorge Felipe, precisa se posicionar. Estas emendas são legítimas, são demandas da população, do cidadão, que procura, na maioria das vezes, o vereador de sua região e pede que interceda junto à prefeitura, porque, como todos sabem, se não for assim, as coisas, infelizmente, não acontecem. Elas só acontecem com a base aliada do senhor prefeito. A oposição, infelizmente, nunca consegue ver uma de suas emendas aprovadas. Então, eu faço esse apelo aqui, sim, ao senhor presidente. Por fim, eu peço encarecidamente também ao prefeito e seus cientistas de tráfego que parem de fazer experiências científicas no centro da cidade, no trânsito do centro. Que parem de infernizar a vida do cidadão que usa o transporte público. E fazer uma observação. Só agora, no segundo ano do seu segundo mandato, o prefeito viu que há linhas em excesso na Zona Sul. Por quê? Isso não seria reflexo da falta de política de transporte? Aliás, da política ditada pelas empresas de ônibus, pois são elas quem decidem tudo, do trajeto à tarifa. Infelizmente é assim. E queria ainda fazer um apelo desta tribuna também ao prefeito Eduardo Paes. Como fica a situação dos portadores de deficiência? Porque os táxis, Avenida Rio Branco, na Avenida Rio Branco só podem trafegar ônibus e táxi. O táxi não pode parar. Como é que fica isso? Agora as pessoas portadoras de deficiência ou mesmo as pessoas idosas não podem mais acessar a Avenida Rio Branco? Que seja revisto isto e com muita urgência. Muito obrigada, desculpa, senhor presidente, ter me alongado. Próximo orador inscrito é o vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores aqui presentes, eu ontem já vim à tribuna e falava, não fui só eu quem falou, muitos aqui atentaram para as questões que no início do ano tomam a nossa discussão, notadamente ontem a discussão da educação, com o decreto que diminui o número de profissionais nas classes da educação infantil. Nós hoje à noite, inclusive, teremos uma reunião com um grupo de professores de educação infantil, em que nós iremos discutir esse tema, discutir o motivo os motivos pelos quais a Prefeitura acaba tomando essa iniciativa, inclusive descumprindo as medidas tomadas pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação do Brasil, pelo MEC. Também uma outra coisa que discutimos ontem foi a questão da implantação das 40 horas, da regulamentação, que no fundo, no meu entendimento, no entendimento das pessoas que têm discutido comigo, o que a Prefeitura encontra com a implantação, com a regulamentação das 40 horas, é exatamente uma forma de adequar-se ao número de profissionais, que é um número que ainda tem carência para o atendimento da educação no município do Rio de Janeiro. E hoje, senhor presidente, o tema que está colocado aqui, o tema que envolve a questão das manifestações, eu queria colocar assim com muita clareza daquilo que eu concebo, daquilo que eu compreendo, e respeitando muitíssimo a opinião dos meus pares que pensam diferente de mim, eu compreendo que as manifestações, elas são, na verdade, um grande ganho para a sociedade brasileira. As manifestações, elas trazem à tona, e quem está falando aqui é um homem, um político, do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que governa esse país há 10 anos, há 11 anos, quase 12 anos, e que é um dos que mais tem sofrido com críticas, e críticas essas que nós, do Partido dos Trabalhadores, e que acho que toda a classe política deve acolher e entender que redimensionamento nós temos que fazer de nossas práticas, de nossas ações. Então, as manifestações, elas cumprem um papel importantíssimo para a democracia brasileira. Elas cumprem um papel importantíssimo
para ajudar no processo de radicalização da democracia. As manifestações, elas cumprem um papel importantíssimo para nós colocarmos o Estado a serviço verdadeiramente do cidadão. E uma coisa há de se dizer: nós não somos favoráveis e jamais poderíamos trabalhar no processo de incitação à violência. O que aconteceu naquele fatídico dia em que o repórter cinematográfico da TV Bandeirantes foi alvejado com um rojão e que depois veio a óbito, o que aconteceu não só é lamentável, mas é também um espaço para nós fazermos a nossa reflexão e entendermos de uma vez por todas que não adiantará tomarmos como base a criminalização dos movimentos sociais ou tomarmos como base a criminalização exclusiva de 2 garotos que acenderam e que soltaram o rojão. Há todo um processo de desqualificação da sociedade, uma polícia mal aparelhada que não consegue dar conta adequadamente da discussão e do enfrentamento com as manifestações de maneira democrática. Então, o que nós temos ali, se nós de fato incriminarmos, se nós de fato criminalizarmos aqueles 2 garotos que estão presos ali na zona oeste do Rio de Janeiro, em Bangu, o que nós estaremos fazendo é deixando de lado uma discussão séria de segurança pública que não pode estar exclusivamente na mão da Polícia Militar. Uma discussão de segurança pública que tem que passar por todos os vieses da sociedade, que tem que ser discutida aqui nesse parlamento, que tem que ser discutida nos conselhos comunitários de segurança. Uma segurança pública que não é uma segurança pública que se dará quanto mais aparelhado e quanto mais armado e quanto mais vigiada essa cidade estiver. Segurança pública não se faz com isso. Segurança pública se faz com educação, segurança pública se faz com mobilidade, segurança pública se faz com saúde, segurança pública se faz com diálogo, segurança pública se faz com parcerias. E é isso que a gente precisa de fato colocar. No ano passado, nós fizemos uma audiência pública sobre a violência contra os profissionais da mídia. Essa audiência pública aconteceu no dia 26 de novembro de 2013. Naquele momento, nós havíamos recebido um relatório de diversos casos, naquela época 39 casos explícitos de violência contra profissionais da imprensa e comunicadores populares do Rio de Janeiro. O Ministério Público abriu o processo número 2013/013-39650 e encaminhou cópia do expediente para a 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar. A 1ª Central de Inquéritos também encaminhou para o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, a fim de que sejam adotadas as providências eventualmente cabíveis no âmbito de suas respectivas atribuições. O despacho foi feito pelo Procurador de Justiça, Coordenadoria de Direitos Humanos, Márcio Moté Fernandes. Isso antes de termos essa morte do cinegrafista aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero aqui manifestar o meu respeito e o meu apoio aos profissionais jornalistas. Hoje, pela manhã, senhor presidente, em reunião com a presidente do sindicato, senhora Paula Mairan, coloquei o gabinete à disposição para os encaminhamentos necessários. Estou seguro de que é tarefa e compromisso de todos nós a defesa dos direitos humanos, a liberdade de expressão e o exercício da cidadania. Portanto, estamos todos juntos nessa luta que é minha também, que é de todos nós. E aí eu quero dizer que o Sindicato dos Profissionais de Jornalismo, o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, eles que muitas vezes sofrem muito ataque dos patrões, daqueles que são donos da comunicação e que de certa forma também têm responsabilidade sobre os seus profissionais, também têm responsabilidade quando veiculam não aquilo que constrói, mas aquilo que destrói.
não aquilo que de fato contribui para a construção da cidadania e da cidade, mas que às vezes são levados exclusivamente pelos números das audiências do Ibope, pelos números na audiência que passam à frente de outros comunicadores. Então aqui a nossa solidariedade ao Sindicato dos Jornalistas, que é um sindicato de classe, que defende a categoria e que, portanto, também merece o nosso apoio, a nossa luta e que merece também, nesse momento, o nosso respeito, porque tem sido um sindicato que não tem fugido à discussão da segurança pública, não somente para os jornalistas, como algo corporativo, mas a segurança pública nas manifestações do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o vereador Carlos Bolsonaro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou impressionado com a cara de pau de alguns vereadores aqui, em especial os vereadores do PSOL. Existe vereador aqui que tem o nome citado em investigação, existe dinheiro que foi desviado de sindicato para bancar campanha de vereador e sobe nessa tribuna aqui como se fossem os reis da moralidade. Né? Essa mesma pessoa, se quiser eu falo o nome, não há problema algum, vereador Jefferson Moura, não estou acusando diretamente a ele de cometimento de crime algum, mas é preciso ter humildade em determinados momentos. É preciso ter humildade e eu não vejo isso em nenhum momento. Aparece recentemente o vereador Jefferson Moura e o vereador Renato Cinco como possíveis colaboradores do Black Bloc, aquele grupo de mascarados que nós todos conhecemos e vivemos na pele o que aquelas pessoas, aqueles marginais fazem com a gente aqui dentro. Né? Mas eles alegam que a doação de dinheiro deles não foi feita para o grupo de Black Blocs, foi feita direcionada a uma entidade social, cujo nome do grupo é Mais Amor, Menos Capital. Mas você vê, né, eles não têm envolvimento nenhum, com nenhum tipo de movimento social, mas olha só, a ironia do destino. Semana passada, um grupo de mulheres lésbicas foram à Câmara de Deputados protestar quanto à possível candidatura do deputado Bolsonaro à presidência da Comissão de Direitos Humanos. Qual era o nome daquele grupo? Mais Amor, Menos Bolsonaro. Parecido com Mais Amor, Menos Capital, não parece, presidente? E vão dizer que é a maior cara de pau do mundo que não tem ligação nenhuma. Né? Todos nós somos testemunhas aqui do que passamos ano passado com essas pessoas que se titulavam líderes de sindicatos, representantes de categoria, que na verdade todos tinham ligações com o PSOL e com o PSTU. Todos eles ameaçavam fisicamente qualquer pessoa aqui dentro dessa casa, tanto o vereador, quanto o assessor, quanto mesmo os próprios seguranças. E percebíamos o fácil trânsito dos vereadores de PSOL mediante essas pessoas. Fácil, somente eles, mais ninguém. E aí chego aqui na tribuna da Câmara, a culpa é da PM, a culpa é do prefeito. Caras de pau! Isso é que são. Ninguém aguenta mais tanta demagogia. Eu tenho aqui em minhas mãos uma foto que está circulando nas redes sociais do delegado Zacconi, junto com a Sininho, que é uma das organizadoras uma das possíveis organizadoras desse grupo Black Bloc. Esse delegado, por um acaso, foi a questão de alguns anos atrás para a televisão fazer propaganda para o vereador Renato Cinco. Vai negar? Negam tudo. Você percebe, se ligar uma coisa a outra, você chega neles o tempo inteiro. O tempo inteiro. E sobe nessa tribuna aqui como se fossem os arautos da moralidade. Presidente, esses manifestantes já invadiram a Câmara, já defecaram na mesa do presidente. Eu tenho vídeos onde esses manifestantes, mais uma vez, mostram seus órgãos sexuais para provocar a polícia militar. E quando confrontada, o tempo inteiro se dizem vítimas. Ninguém aguenta mais tanta demagogia do PSOL.
Ninguém aguenta mais esse posicionamento. E é preciso dizer a verdade. Existia sim e continua existindo o fácil trânsito de todos os vereadores do PSOL, junto com esses movimentos que são radicais. Não há como negar. Eu quero saber do senhor presidente, do Conselho de Ética, eu não sei o que vai ser daqui para frente, quando é que nós vamos começar a tomar atitude em relação à postura desses parlamentares? Porque já fomos ameaçados diversas vezes, física e moralmente, podendo culminar, inclusive, numa possível morte de alguém aqui dentro, e nada fizemos. E digo mais aos senhores, a tendência é piorar. Então é preciso botar um freio nessa tentativa de imposição de seus ideais, porque essas pessoas não concordam que existam pessoas que pensem de uma maneira contraditória. Então, é um desabafo que eu queria fazer com os senhores e agradecer mais uma vez. Obrigado. Não havendo... o próximo orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Luiz Carlos Ramos, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras presentes, senhoras e senhores, como representante nesta casa da área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, num primeiro momento eu tenho que manifestar de forma veemente a solidariedade de pesar à família do cinegrafista Santiago Andrade. E, paralelamente, conscientizar ou tentar conscientizar essa juventude que participa desses movimentos de mobilização. Porque desde lá atrás, do movimentos das diretas já, nós vimos que atrás dessa mobilização a gente conquista os nossos direitos. Direitos esses que muitas das vezes eram vedados à sociedade civil. E assim tem sido feito. Lamentavelmente, quando a gente presencia em qualquer atitude, num momento de explosão emocional, um excesso que vai muito além da manifestação livre e consciente da pessoa nesses atos que se tornam vandalismo no mínimo, depredações, destruição do bem patrimonial público, do bem patrimonial alheio, o particular, vítima, pessoas e patrimônios. O nosso Código Penal, que é de 1940, mas que foi modificado a sua parte geral com a Lei 7.209 de 84, preceitua o dispositivo da relação de causalidade e diz que o resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, considerando-se a causa a ação ou a omissão sem a qual um resultado não teria ocorrido. E, lamentavelmente, no dia 6 de fevereiro, foi um repórter que perdeu a vida. 4 dias após a perda no local de massa encefálica, teve a sua vida eivada. Por um ato impensado de jovens que estavam ali, de quem recebeu o rojão, o artefato explosivo que, segundo o laudo pericial, fragmentos existiam a 6 metros de distância onde o corpo caiu. Não quero falar sobre induzimento, auxílio, instigação, porque a gente sabe, lá atrás, quando o Major Edson foi reconhecido como o comandante da UPP da Rocinha, e encontra-se recluso em uma unidade prisional, assim como os demais, a gente agora vê o Caio e o Fábio. O Fábio parece que tinha uma vida independente, mas o Caio sustentava sua mãe com um salário de auxiliar de serviços gerais no nosocômio clube da rede estadual,
e teria manifestado de forma livre ou consciente ou induzido por alguém que recebia um valor pecuniar para estar naqueles atos. Passou isso para o advogado e passou isso e foi divulgado amplamente pela imprensa. Eu pessoalmente conheço Marcelo Freixo de muito tempo, quando ele era presidente da comissão comunitária, o conselho comunitário estipulado pela Lei de Execuções Penais. Quando eu era diretor-geral do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, ele adentrava nas unidades todas as vezes que haviam notícias de violência. Então eu tenho convicção que jamais ele, e tenho certeza que também, salvo o maior juízo, nenhum parlamentar, vai induzir quem quer que seja ao afrontamento de partir para dentro. Jefferson Moura comentou aqui ontem o que foi também divulgado na época, que se viu policiais de cima do teto desse prédio arremessando pedra no movimento, popular, independente de quem quer que seja, porque a mesma imprensa que sofreu quando aquele homem caía ao solo, que sequer a câmera foi projetada ao solo, ele caiu protegendo o seu instrumento de trabalho ao solo, mesmo já estando pelo impacto inconsciente da explosão que havia sofrido. Mas seja quem for, tem que responder pelos seus atos. Se nós temos uma legislação ultrapassada, porque eu disse já anteriormente nessa casa, não existe violência maior nesse país do que o nosso sistema repressivo, a questão do nosso sistema penitenciário, porque a Lei de Execuções Penais diz que cada preso deveria estar recolhido numa unidade celular, numa cela individual de 6 metros quadrados, e no entanto nós ainda temos unidades prisionais que abrigam 48 presos numa única cela, num instinto animalesco, onde a intimidade é cada vez mais íntima e mais profunda. Mesmo não existindo mais o assalto sexual, lá dentro é a lei do mais brabo. Na rua todo mundo é lampião, na cadeia pode virar Maria Bonita. Essa é a realidade do nosso sistema carcerário, que fazem com que na notícia fique sempre retratado que estes 2 jovens serão sentenciados a 35 anos de reclusão, 70, 80, quando o nosso Código Penal, no artigo 70, diz que ninguém cumpre mais do que 30 anos de reclusão no nosso país. A pena é unificada em 30 anos. Pois bem, esses jovens que foram levados, porque aqui mesmo na data de hoje foi manifestado, o rojão, o artefato, como chegou às mãos, quem acendeu, essas circunstâncias todas pormenorizadas, para mim não interessa. Para mim interessa é que essa juventude tem todo o direito de participar de forma ordeira e disciplinar nas suas reivindicações. Mas quando a violência atinge o ser humano, foi um próprio repórter que em loco, em tempo recorde, reconheceu por tatuagem ou por características físicas o autor, porque já havia informes naquele primeiro momento, ab initio, de que seria um artefato arremessado pela polícia militar. E, no entanto, hoje se constata que ele foi projetado aí de encontro aos policiais. Mas seja de quem for o excesso, seja de órgãos da segurança pública, por qualquer segmento da sociedade civil, a partir do momento que causa um efeito lesivo em quem quer que seja, tem que haver a questão da responsabilidade. E a nossa legislação está aí. Esses jovens só vão alcançar ao direito do livramento condicional após cumprir 2/3 da pena, porque o dispositivo também condicional e legal é que eles estão em curso na lei 8.072 dos crimes hediondos. Só após 2/3 das penas é que eles terão direito a novamente retornar à liberdade. Claro que no trâmite do percurso da execução penal eles terão direito à progressão de regime, mas foi uma juventude que, independente de ser hoje prisão temporária ou prisão preventiva, os levará a uma reprimenda penal. Então, novamente, para fechar, sou solidário
né, ao pesar dessa família que é permanente pela perda de um ente querido. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer com muita franqueza para o vereador Carlos Bolsonaro que, na minha opinião, ser mais cara de pau do que ser contra os direitos humanos e membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, eu não conheço. Não conheço família mais cara de pau na política brasileira que a família Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro fazem sua carreira dizendo que a defesa dos direitos humanos é a defesa dos criminosos. E os três fazem questão, ter a cara de pau, de fazerem parte da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da casa que compõe. Um filho é da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, o outro da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, e o pai agora, suprassumo da cara de pau, quer ser presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, né? Bom, o torneio da cara de pau, eu estou longe de estar vencendo. Com relação à questão da violência nas manifestações, eu quero repetir, talvez com um pouco mais de clareza, o que eu venho dizendo há meses. Desde a ditadura militar, nós não vimos manifestações tão violentas, aliás, tanta violência nas manifestações como nós vimos de junho para cá. Nunca vimos tanta violência. A gente pode aqui ficar fazendo puramente discursos políticos, ideológicos, acusando um ou outro da violência. Mas a gente pode também fazer um pouquinho de esforço, quem quiser, fazer um pouquinho de esforço, tentar entender determinadas situações. Eu quero dar 2 exemplos. Na UFRJ, no Instituto de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, existe alguns trabalhos da saudosa professora Ana Clara Torres Ribeiro, do professor Carlos Weiner. São bancos de dados sobre manifestações políticas. Eu tive a oportunidade, cerca de 10 anos atrás, de trabalhar lateralmente no banco de dados da professora Ana Clara Ribeiro. E o que a gente percebia claramente? Quanto mais próximo ao centro do Rio de Janeiro acontecia a manifestação, mais aquela manifestação era vinculada a grupos organizados e pacíficas. As manifestações violentas no Rio de Janeiro se reduziam às manifestações espontâneas da população em reação à violência e à brutalidade da polícia. Era muito clara essa diferença no mapa. Um outro exemplo. Historicamente, os períodos de maior violência nas ruas das nossas cidades coincidiam com os momentos de maior divórcio entre o poder público e a população. Então você pega as manifestações da República Velha, as manifestações no período da ditadura militar, eram muito diferentes das manifestações do pós-ditadura militar, onde provavelmente foi o período da história em que a população mais se sentiu incluída no jogo político, no sistema político, na nossa tentativa de sermos uma democracia. É evidente, desde que eu comecei a militar, nos anos 80, no final dos anos 80, que sempre houve pessoas mais radicais querendo uma cultura de violência. Mas essa cultura ela não se impunha, ela não crescia, ela não ganhava adeptos. De repente ela ganha adeptos, a partir das manifestações de junho. E a gente precisa refletir por quê. Não basta ficar acusando os outros de vândalos, de assassinos. Nós precisamos entender por que as coisas acontecem da maneira como estão acontecendo. E eu digo, a violência dos manifestantes é resultado da mais brutal repressão policial a manifestações políticas desde o fim da ditadura. Em 1984, quando 1 milhão de pessoas se reuniram
na Presidente Vargas para exigir diretas já, a polícia não reprimiu o comício das diretas. Em 1989, quando mais de 1 milhão de pessoas se reuniram na Presidente Vargas para o comício do Lula, a polícia não reprimiu o comício do Lula de 89. Em 92, quando aconteceu o impeachment do Collor, centenas de milhares de jovens se manifestavam nas ruas do Rio de Janeiro e a polícia não reprimiu o impeachment do Collor. Só que no dia 20 de junho desse ano, minha gente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro produziu o maior episódio de repressão política desde a ditadura militar. Pela primeira vez, 1 milhão de pessoas se reuniram na Presidente Vargas e foram reprimidas. É óbvio que as consequências disso iriam aparecer no aumento da violência dos manifestantes. Vamos fazer um pouquinho de exercício, de imaginação. Imaginem o que teria acontecido nesse país se em 1984 a Polícia Militar tivesse atacado o comício das diretas. O que teria acontecido se em 92 a Polícia Militar tivesse atacado as manifestações do impeachment do Collor? O principal responsável pela cultura da violência ter crescido entre os manifestantes brasileiros são o governador Sérgio Cabral e o governador Geraldo Alckmin, que soltaram seus cães em cima das manifestações, sistematicamente, reprimindo 10 mil, reprimindo 30 mil, reprimindo 300 mil, reprimindo até 1 milhão de pessoas. Até 1 milhão de pessoas. Agora, querem responsabilizar os grupos de esquerda, que sempre estiveram nas ruas e que sempre adotaram a tática de evitar o enfrentamento. Sabe por que eu evito o enfrentamento? Porque eu não sou burro. Eu sei que a violência nas manifestações só beneficia quem não quer as manifestações. Eu tenho certeza de que se a juventude brasileira tivesse mantido a tática de, diante da violência policial, dispersar, reagrupar e continuar a manifestação no outro ponto da cidade, eu tenho certeza que essa tática hoje não permitiria qualquer dúvida sobre quem é violento, sobre quem não é violento, sobre quem está do lado do povo e quem é antipovo e quem é inimigo do povo. Eu repito o que eu venho dizendo desde junho. Eu estou nas manifestações, apoio as manifestações, continuarei incitando o povo a fazer as suas manifestações. Mas eu discordo da tática do enfrentamento da polícia. O povo brasileiro é vítima há 200 anos de uma polícia absolutamente criminosa, violenta e assassina. E a tática de responder à violência dessa polícia com violência só está servindo àqueles que querem subir nas tribunas do país, escrever nos editoriais dos jornais que as manifestações não são legítimas, que as manifestações são criadas, né, por grupos de interesse. Eu vou repetir o que eu falei ano passado aqui diversas vezes. Nós entramos numa nova etapa da política brasileira. Essa juventude que está nas ruas, quando Lula foi eleito presidente da República, eles tinham 5 anos de idade, 10 anos de idade, 15 anos de idade. Esses jovens, diferente da minha geração e da geração anterior à minha, não entraram na política pelo campo do PT, da CUT, da UNE. O PT, a CUT e a UNE deixaram de ser instrumentos de mobilização popular desde a vitória do Lula em 2002. Essa nova geração está fora desse sistema político tradicional. Não está no PSOL também, está fora desse sistema político tradicional. E a resposta que nós vamos dar, que o poder público vai dar a essas manifestações, vai determinar o estado das coisas no Brasil nas próximas décadas. Se essa geração
continuar a ser tratada com violência, com truculência, com marginalização, todos nós vamos perder, a democracia brasileira vai perder, e é possível que no futuro as nossas liberdades sucumbam novamente. Sucumbam novamente. Não podemos aceitar o discurso e a violência, o discurso criminalizador e a violência contra toda uma geração que quer apenas transformar a realidade brasileira. Quem é contra a violência não pode ficar apenas agora utilizando a morte do jornalista Santiago Andrade para criminalizar os movimentos. Eu não acredito em ninguém que subir nessa tribuna exigir a investigação da morte do Santiago Andrade e não exigir as investigações das mortes de todos os manifestantes que morreram até agora. Exigir a investigação das mortes dos jovens que são assassinados nas favelas, ajoelhados, como acabou de acontecer mais uma vez no Engenho de Dentro, e que a família está denunciando que o jovem estava ajoelhado e foi executado. E o cadáver só não foi retirado do local para socorrer o ferido, né? Porque todo mundo sabe disso aqui, né? Socorrer o ferido significa desmanchar a cena do crime para impedir a perícia. Mas o povo do Engenho Novo não permitiu que a polícia militar retirasse o corpo. A perícia foi feita, mais uma execução. E até agora eu não vi aqui nenhum defensor da democracia, dos direitos humanos, criticar a violência da nossa polícia, criticar a violência das execuções sistemáticas que atingem a nossa população. Deixa eu ficar quieto antes que eu quebro depois. O próximo orador inscrito é o excelentíssimo senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Edson Zanata, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: logo que aconteceu aquilo que a sociedade carioca tem se comovido, que foi a tragédia com o cinegrafista Santiago Andrade, nós, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, fizemos, em nome da sua direção estadual e municipal, uma nota de pesar e solidariedade à família e lamentando profundamente o triste fim de um profissional da imprensa na sua atividade como profissional. Então, nós fomos, nesta nota, enfáticos e veementes na condenação da violência. Então, eu queria deixar isto aqui registrado para todos. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro, e a gente também tem feito isto de forma clara, exatamente e esclarecedor, é que talvez a ninguém mais do que nós do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, interessa que as ruas sejam ocupadas pelas mais exatamente de forma pacífica. Por quê? Primeiro porque a nossa história política, ela, na sua construção, está lá pontuado de nossa presença em manifestações nas ruas. Entendendo as ruas como espaço garantidor
exatamente da cidadania ao falar das suas necessidades, das suas demandas e exigir do poder público que cumpra exatamente com as suas funções de superação das necessidades e atendimento das demandas. Também é uma outra coisa que a gente tem que deixar muito claro para mostrar a importância para nós do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, de ter as manifestações livres. Né? Outra coisa, o que significa exatamente esse espaço das ruas para a sociedade, esta sociedade que está sendo esquecida, esta sociedade que não está sendo ouvida, esta sociedade que está encontrando formas de dialogar com o poder público, exatamente para a apresentação das suas reivindicações. Então, nada mais justo e nada mais indicado do que a ocupação exatamente do espaço das ruas. Então, isto é bom para que fique bem claro. Agora, realmente, o que tem ocorrido nesta última semana, por conta do trágico acontecimento que vitimou o cinegrafista Santiago Andrade, quer dizer, de repente querer colocar isto no colo do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Quer dizer, isto daí tem uma razão de ser. Isto tem um significado. Aí sabemos como é que é a política. Né? Primeiro, não só sabemos como é a política, mas que nós vivemos atualmente a política, e eu que vivo a política desde muito tempo, senhor presidente Zanata, não é de hoje. Nunca assisti jogo tão sujo como o que se pratica hoje na política exercida na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É uma falência, a falência da política. Aquela política com P maiúsculo, aquela política onde a gente respeita os nossos adversários políticos, mas a gente tenta vencê-los na base do diálogo, do debate, do bom combate, como nós falamos. Isto praticamente deixa de existir. Né? Então, o que acontece? Sabemos perfeitamente que há 2 anos atrás, nós tivemos um candidato para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o atual deputado Marcelo Freixo. Pois bem, o nosso candidato, dispondo na televisão de 1 minuto e 20 segundos, enfrentando um adversário que tinha 16 minutos, mais do que o RJTV, que é 15 minutos, enfrentando uma coligação de 19 partidos, anunciado publicamente pelo candidato, que dispunha de 25 milhões de reais para ser gasto na sua campanha. Nós, sem dinheiro, nós, com 1 minuto e 20 segundos de televisão, nós tivemos uma grande vitória política, não eleitoral, mas tivemos uma grande vitória política, porque nós obtivemos exatamente cerca de 30% dos votos dos eleitores da cidade do Rio de Janeiro. E é aí onde está. Aí onde está os motivos, exatamente porque querem colocar a desgraça acontecida que vitimou um profissional,
exatamente no colo do Partido Socialismo e Liberdade. Mas tenha santa paciência, eu sempre falo. Praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Eles estão pensando que a gente vai sair perdendo. Quem assistiu ontem o ato de desagravo que foi feito ao deputado Marcelo Freixo no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, no IFIX, pode perfeitamente ver que estão totalmente enganados esses que pensam que vão nos tirar da disputa política da cidade do Rio de Janeiro. Estão totalmente enganados. Não é? Então, eu gostaria de deixar isso muito claro. Agora, o porquê, e é isto, veja bem, qual é a razão também da existência da violência? Qual é a razão? Onde você pode encontrar a lógica que produz exatamente essa violência? É exatamente na falta total do cumprimento dos deveres daqueles que fazem a política. Esta casa aqui não só deu o exemplo, como a sua contribuição. Quando se votou aqui favorável à privatização dos serviços de saúde, quando se vota favorável ao sucateamento da rede pública de educação, quando se despreza e menospreza a população desassistida de juventude que existe nas ruas, quando desrespeita os usuários de transportes nesta cidade do Rio de Janeiro. Olha, o que o Tribunal de Contas do município fez, sem ter a devida legitimidade para tal, é um escândalo. E esta casa aqui tinha que estar exatamente todo mundo discutindo, e até agora pouquíssimas vozes se levantaram. Olha, primeiro eu quero deixar muito claro o desrespeito que tem existido a esta casa, e não é a primeira vez que eu falo isto por parte do Executivo, ao não responder os nossos requerimentos de informação, que é uma obrigação, é um direito legítimo nosso, é uma prerrogativa do vereador no exercício do seu mandato. Nós fazemos o requerimento de informação e esse requerimento de informação não é respondido. Quando é respondido, responde o que não foi perguntado, e depois, quando a gente questiona, eles ainda dizem que tem respondido sim. Por aí vai. O Tribunal de Contas do município, para concluir, mas eu acho bom esclarecer para esta casa, o Tribunal de Contas do município, por conta do processo licitatório, onde buscava passar para terceiros os serviços de transporte na cidade do Rio de Janeiro, as empresas de ônibus, especificamente, isso daí, a licitação que aconteceu em 2010, ela foi questionada. O Tribunal de Contas resolveu abrir um processo. Pois bem, este processo chegou à seguinte conclusão: inúmeras irregularidades apontadas no processo licitatório, e, inclusive, está lá a insinuação de que poderia existir, naquele processo, exatamente a formação de cartel. Vereador, poderia concluir, por Tá legal, gentileza? mas eu vou... Só para dar oportunidade. Essa parte eu faço questão. Sim, só para dar Entendeu? oportunidade aos outros depois, companheiros. Depois desse esclarecimento eu vou encerrar, mas eu acho importantíssimo Eu agradeço. os vereadores terem conhecimento disso, né? Então, o que aconteceu? E esse relatório, que chegou a esta conclusão do Tribunal de Contas do município sobre a licitação de 2010, ele ficou engavetado. Quando nós aqui conseguimos dar entrada, e por conta das manifestações, do pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre isto, o relator, conselheiro do Tribunal de Contas, mandou para o arquivo o relatório que fazia 2 anos que estava engavetado. É claro que aquilo houve uma grita e o
conselheiro, relator do Tribunal de Contas, teve que desarquivou o processo. E ao desarquivar o processo, numa sessão do plenário do Tribunal de Contas do município, então se reiniciou os trabalhos e foi nomeada uma comissão esta que inclusive o presidente, num pronunciamento naquela época, presidente do Tribunal de Contas do município, disse que esta comissão inclusive iria auxiliar a comissão parlamentar de inquérito aqui. Ainda não tinha havido nada do que houve, que a gente sabe das consequências. Pois bem, então nós fizemos imediatamente nosso mandato, um ofício, que nós gostaríamos inclusive de acompanhar os trabalhos daquela comissão. Bom, isso não nos foi de forma alguma dado o direito de nos acompanhar. E o Tribunal de Contas do município, sabe o que é? É um órgão auxiliar do Legislativo e do Executivo. Pois bem, o que aconteceu? Depois nós tomamos conhecimento de que o relatório, a comissão tinha terminado os seus trabalhos, depois de vários meses, né? Trabalho este feito por especialistas e profissionais categorizados e competentes para tal. Então eles chegaram à conclusão no relatório de que o contrato assinado por conta do processo licitatório afirmava num dos seus itens que o retorno dos investimentos de capital aplicado na melhoria dos serviços de transporte, no máximo esse retorno seria de 8,8%. E aí, na apuração, os técnicos especialistas do Tribunal de Contas do município chegaram à conclusão de que já estava em 10,01%. E daí, eles recomendarem que o preço das passagens, atualmente de 2,75%, para ficar de acordo com aquilo que está no contrato objeto da licitação, deveria deixar de ser 2,75% e passar a ser 2,50%. Sabe o que aconteceu nesta sessão plenária? O relator, conselheiro Ivan Moreira, que já foi inclusive presidente desta casa, simplesmente fez retirar do relatório conclusivo da comissão este item e recomendou que a prefeitura pudesse aumentar de R$ 2,75 para R$ 3,00 as passagens na cidade do Rio de Janeiro. Isto é um escândalo, isto é uma imoralidade que não tem tamanho, e esta casa aqui teria que estar o tempo todo discutindo isto daí. Aqueles que acham e entendam, estejam entendendo que Concluir, por favor, gentileza. o Tribunal de Contas agiu certo, para a gente exatamente mostrar a imoralidade. É claro que procedimentos desta natureza deixam indignado qualquer cidadão, qualquer usuário dos serviços de transporte da cidade do Rio de Janeiro. E é por isso, e outras iguais e semelhantes, que faz com que as ruas tenham sido ocupadas pelos militantes nas manifestações. E é claro que isso daí tem desagradado, e muito, exatamente governo estadual, governo municipal. Então só tem uma forma de impedir que cada vez mais cresça, né? É exatamente com a truculência que a gente tem assistido por parte exatamente daqueles que têm como obrigação nas suas funções, que é a Polícia Militar, exatamente de defender a sociedade, o cidadão e a cidadã carioca. Portanto, senhor presidente, eu queria deixar claro, não vamos cair na esparrela e nem nessa tática que está sendo adotada aqui, de fazer com que a casa, a partir de agora, só discuta as manifestações. Não, vamos discutir exatamente as coisas que são consideradas exatamente as razões porque as manifestações têm existido e acontecido com a contribuição efetiva desta casa. Então, eu espero que realmente a gente não se enverede, porque os pronunciamentos que eu ouvi aqui, todos nós
Senhor vereador, é né? que dispõe, o próximo orador só dispõe agora de 1 minuto. Quer dizer, em função Então, desculpa. Mas, olha, eu acho que a gente tem que discutir, mas ela não abriu falar mão dessas da sua coisas, vez, entendeu? é. Porque chegar sinto aqui muito. e falar cara de pau, não é esse negócio, isso aí é baixaria, isso é política menor, isso é uma política que não leva a nada. A gente tem que discutir o que realmente deve ser discutido. Bem, terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador professor Washington, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos aqui presentes, eu, na verdade, vou dividir o meu pronunciamento em 2 etapas. A primeira etapa, ela versa sobre um documento lido no dia 1º de março de 2013, mais precisamente na Convenção Nacional do PMDB, em que o deputado federal Leonardo Pisciani leu um manifesto assinado por quase todos os membros, ou na totalidade dos membros, do Diretório Estadual do PMDB, em que nesse manifesto o partido, e mais precisamente um grupo político, grupo esse a que eu pertenço, deixou claro, deixou evidente que a eleição estadual no Rio de Janeiro teria o PMDB com um candidato que era o Pezão. E nesse manifesto nós deixávamos claro a nossa posição. Era a posição de que aqui para nós só haveria um palanque que seria dado, um palanque que seria disputado pelo PMDB. As últimas notícias que nós temos ouvido falar por aí, nós temos visto no noticiário, é a possibilidade de 2 palanques. Mas o nosso grupo político não aceita isso. Eu quero deixar aqui registrado uma posição minha e uma posição de um grupo político que tem posição firmada, de um grupo político que não trabalha em cima de mentiras, nem em cima de enganações. Um grupo político que no dia 1º de maio, ao assinar esse manifesto, deixou evidente que caso o PMDB não tivesse o apoio da Presidência da República, com toda certeza não faria campanha para a mesma. Eu estou afirmando aqui uma posição de um grupo político. Não aceitaremos de forma alguma a presença de palanque duplo de nossa parte aqui no estado do Rio de Janeiro. Ou estamos num palanque único, ou não estaremos com esse pessoal que pensa que pode transformar a política em duplicidade. Agora, a segunda parte que eu quero colocar aqui é com relação às manifestações na cidade do Rio de Janeiro. E vou dividir também as manifestações em 2 grupos. O grupo que iniciou em junho de 2013, que veio com a estrutura estabelecida para uma manifestação pacífica em defesa dos interesses da sociedade. Grupo de manifestante esse que repudiou com veemência a presença de partidos políticos que queriam se aproveitar das manifestações. Partidos esses que tiveram bandeiras retiradas das manifestações, ou será que é mentira de todo mundo? Ou será que, mais uma vez, só o pessoal fala a verdade? Ou será que, mais uma vez, nós vamos ficar na Câmara de Vereadores ouvindo os vereadores do PSOL que eram favoráveis à violência, sim? Tanto eram favoráveis à violência que incentivavam a mesma. Eu hoje tenho dúvida, meus amigos, se o pessoal se escreve com S ou com C. Eu hoje tenho dúvida. O pessoal é PSOL ou é PCOL? Partido Capitalista e Liberdade. Partido que financiava as manifestações, sim, está registrado lá nas planilhas. Que partido socialista que financia manifestação? E depois vem com a conversa de dizer que era para ajudar os pobrezinhos a comerem uma rabanada.
Até nisso estariam errados, porque vocês criticam esses trabalhos que são feitos de forma paliativa. Se quiserem tirar a população de rua, estabeleçam programas, estabeleçam projetos. Não venham dizer que assinavam R$300, R$400. Aliás, eu quero dizer que eu estou aqui falando dos partidos de oposição que sim, incentivavam a violência. Eu respeito imensamente cada pessoa, cada vereador, cada político da nossa região. Mas eu estou respondendo um processo, eu estou sendo levado à justiça, porque eu fiz uma declaração no jornal dizendo que assessor de um vereador era aquele que comandava a agressão que eu sofri no dia que saímos daqui da CPI dos ônibus. Eu fiz um pronunciamento, coloquei a situação e pedi providências. Eu estou sendo processado porque eu falei a verdade? Eu tenho foto, eu tenho filmagem, está tudo aqui. Mostrei para as pessoas. E por isso eu estou sendo processado, eu estou aguardando os fatos. Agora, é por isso que eu também quero reiterar aqui, quero deixar claro que a imprensa também é uma das maiores culpadas disso tudo que aconteceu. Porque cada vereador, vários, eu, por exemplo, sou um deles, que ouvi relatos de repórteres de jornais, ouvi relatos de repórteres de televisão, em que eles diziam o seguinte: eu já fui agredido nas manifestações. Teve uma repórter que me falou no tal do in off, que ela tinha sido agredida, tinha sido assaltada, tinha sido agredida. Vocês podem ver que toda a imprensa, quando trabalhava nas manifestações, trabalhavam com o microfone, sem a logomarca. Aquilo era o medo que eles tinham da agressão. Mas faltou à imprensa essa divulgação. Faltou à imprensa mostrar para a população aquilo que estava acontecendo. Eu fui agredido, graças a Deus, para mim, e infelizmente para o cinegrafista, eu fui agredido com ovo. Aquele cara que jogou o rojão porque ele tinha um rojão na mão. O que jogou ovo em mim é porque, graças a Deus, ele tinha o ovo. Se não fosse ovo, era uma pedra. E eu não vi de parte da imprensa uma única vez, umazinha, em que o fato fosse relatado com respeito e colocando o vereador professor Washington como vítima de uma violência vil, mesquinha e covarde. Toda vez que a televisão mostrou a ovada, toda vez que o jornal apresentou, falou sobre a ovada ao rádio, era dito de forma jocosa, em que um bobalhão tinha sido agredido, tinha sido atingido por um ovo. O vereador era um bobão, o vereador era um injusto, o vereador era um cara que estava lutando pelos interesses da sociedade, sim, defendendo aquela CPI que muito foi discutida, trabalhada, até que fosse suspensa. Eu não vi a imprensa, em momento algum, se referir de forma respeitosa, pelo menos, ao vereador Washington. Sempre foi de forma jocosa, sempre foi de forma em que o vereador era tratado como se fosse um marginal. Infelizmente veio esse ato. E agora eu entendo por que as coisas aconteciam da forma que aconteceram. É porque tinha polícia daquele lado. É porque tinha uma parte do judiciário. Tinha delegado, tinha juiz e tinha financiamento. Agora, pelo amor de Deus, não dava pelo menos para ajudar no bacalhau, na rabanada, e achar que eu, que estudei, eu que tive uma boa formação familiar, eu que prezo muito pela verdade, vou aceitar e vou acreditar que o dinheiro era pura e simplesmente para bancar
a rabanada do Natal daquelas pessoas ali participantes. Agora eu quero aqui deixar um alerta. Quero deixar um alerta para os jovens da nossa população, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Aqueles dois rapazes, não estou aqui para defender nem para atacar, pelo que me consta, não são bandidos. Pelo que me consta, aqueles dois rapazes são vítimas. São tão vítimas quanto foi o vereador professor Washington, quanto foi o vereador Messina, que no dia que saímos daqui, o deputado federal arauto da moralidade desse mundo se comprometeu, junto com outros profissionais, outros parlamentares do PSOL, a nos acompanharem até a hora que nós entrássemos no carro. E nós fomos iguais uns bobos, acreditando no deputado Chico Alencar, que saiu, quando nós entramos no corredor polonês à direita, ele entrou à esquerda, e ali praticamente foi a senha para que eles nos atacassem e culminassem jogando o café fervendo nas costas do vereador Paulo Messina. O histórico deles é sempre histórico, dito da forma que eles querem pelo presente. Mas todos eles, ou pelo menos a maioria, são forjados, são trabalhados na esfera do aproveitamento, na esfera de pegar facilidades para lá na frente obterem o seu intuito. O deputado Chico Alencar é um deles. Fala que é contra, mas foi forjado, foi trabalhado junto ao governo Saturnino Braga e Jorge Rezende, que faliram essa cidade. Ele era membro, ele participava do governo. Participou do governo até o dia que houve a falência da prefeitura. Quando houve a falência da prefeitura, ele se afastou, passou a ser oposição, foi candidato a vereador e se elegeu, e de lá para cá nunca mais lembrou que se elegeu às custas de Saturnino Braga e Jorge Rezende. Nos dias que nós vivenciamos aqui, agora quero deixar registrado, não foram os vereadores, não, vereadores e funcionários desta casa. Nos dias das invasões grosseiras que sofremos aqui, todas bancadas pelo PSOL, no dia que a casa foi ocupada, quem foi para ali fazer discurso, xingar, falar palavrão, foram os representantes do CEP, todos eles filiados ao PSOL. As agressões não eram apenas para vereadores, não. As agressões eram com os funcionários desta casa. O que tinham os funcionários? Apenas os parlamentares do PSOL circulavam livremente e com muita liberdade, muita amizade, junto aos manifestantes. Agora, os manifestantes, quero deixar um alerta para essa rapaziada: cuidado com as próximas manifestações e cuidado com os patrocinadores. Venham para a rua sim, venham se manifestar, venham lutar, venham disputar a melhoria da qualidade desse povo, venham reclamar sim do aumento da tarifa do ônibus, mas venham reclamar também do aumento abusivo da cerveja, o aumento abusivo do Maracanã, o aumento abusivo do feijão, do arroz, do macarrão, do óleo. Por que só do ônibus? Porque já se instituiu neste país e dentro desta cidade que é bom brigar contra o ônibus. É por isso que vocês, que são estimuladores da violência, não perceberam ainda a onda de violência que se instalou neste país. Hoje, briga de vizinhos. Se dois vizinhos brigarem, no dia seguinte eles estão na rua juntos para queimarem ônibus. Porque brigaram. É manifestação. Eu quero ver o PSOL se juntar à população para criticar, para se manifestar contra a morte daquela soldado da PM que foi covardemente assassinada pelas costas. Mas defendem o Amarildo. O Amarildo é defendido, sabe por quê? Da Ibope.
Eles não estão defendendo a marido, estão defendendo nada. Eles estão defendendo o caos na justiça, é o caos na segurança desse Estado, é o caos na segurança desta cidade, porque para eles, quanto pior, melhor. O nosso deputado Marcelo Freixo agora fica fazendo atos. Ato com quem? Com Caetano Veloso? Eu era fã do Caetano Veloso, até o dia que eu descobri que ele é adepto da censura. Ele censurou lá. Ele fez um movimento contra a biografia que não seja autorizada. Ele censurou. Ele pode? O senhor Marcelo Freixo, com a sua cabeça engenhosa, junto com os membros do PSOL, descobriram o seguinte: vamos abrir a CPI, vamos botar para quebrar, vamos fazer mais uma vez borbulha, e depois, quando o trânsito, quando a mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro estiver boa, que vai ficar, é só o cara ter um pouquinho de boa vontade, quando a mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro estiver boa, nós vamos empunhar a bandeira de que, graças à nossa CPI, nós conseguimos mudar e melhorar a mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro, do jeito que fizeram na CPI das milícias. Quem primeiro prendeu, quem começou a combater as milícias no estado do Rio de Janeiro, foi o governador Sérgio Cabral. Ele começou a prender, começou a cuidar das milícias lá na Zona Oeste principalmente. Como havia a CPI das milícias, o deputado Marcelo Freixo, habilmente, de uma forma bem inteligente, conseguiu trazer para si o fato de que combateu a milícia através daquela CPI. É verdade, combateu sim, fez um belo trabalho, mas esse trabalho não foi feito por um paladino do Oeste, um paladino da sociedade. Aquilo foi feito por um conjunto em que participaram ativamente o governador Sérgio Cabral, o secretário de Segurança José Mariano Beltrame. E hoje eu tenho o desprazer de observar o seguinte, que a política neste país tem que mudar mesmo. Não podemos continuar com a política do quanto pior, melhor. Quanto menos o outro fizer, melhor para mim, porque eu vou criticar e vou tentar buscar ser o arauto dessa moralidade que normalmente eles não são. Ontem eu tive a oportunidade de ver um apresentador de TV, da Atena, tinha que ser preso, ele tinha que ser preso, tinha que entrar em cana, dizer o seguinte, que o secretário de Segurança do Rio de Janeiro tinha que ser mandado embora, tinha que ser trocado, porque houve o problema lá na Rocinha. Quem é o Datena, rapaz? O Datena, ele faz um programa em São Paulo. De cada 10 matérias que eles apresentam, 9 são de São Paulo e uma do Rio de Janeiro, quando é para criticar. O cara falar da segurança do Rio de Janeiro, ele tinha que discutir também a questão da segurança de São Paulo. Então, quero dizer para esses jovens, tomem cuidado, porque vocês são insuflados à violência, vocês que não estavam participando desta forma quando as manifestações começaram em junho eram manifestações políticas, eram manifestações benéficas à nossa sociedade. Vocês rechaçaram partidos políticos e eles botaram baderneiros para que pudessem mudar o curso da manifestação e eles se apropriaram da mesma. Estou falando do PSOL e quase que eu esqueço do senhor Garotinho. E, aliás, eu quero deixar, já que eu falei em Garotinho, lembrar que eu vi hoje que lá no manifesto feito pelo PSOL em favor do Marcelo Freixo, eu vi lá a presença do Luiz Eduardo Soares, o maior especialista em segurança do mundo. Estudou na mesma faculdade que o Garotinho também tem até livro sobre segurança.
Esse Luiz Eduardo, me parece, se não me falha a memória, foi secretário de Segurança no estado do Rio de Janeiro, no governo Garotinho. O que é que ele fez, caramba? Foi o pior momento do nosso estado em termos de segurança. Será que a população já esqueceu o que acontecia com os arrastões feitos por bandidos que atacavam delegacias de polícia, atacavam policiais? O pessoal já esqueceu quantos policiais foram mortos na época que este senhor era secretário de Segurança do estado do Rio de Janeiro? Será que agora é assim? O cara é secretário, não resolve nada, sai num dia, no dia seguinte está criticando. Então, jovens, tomem cuidado, porque vocês são jogados aos leões e depois que são presos, conforme esses dois jovens estão, não aparece ninguém para ajudá-los, não aparece ninguém para dar pelo menos uma palavra de consolo aos seus familiares. A Sininho cansou de fazer barbaridades aqui. As quentinhas eram distribuídas aqui por assessores de vereadores. Ou será que esquecemos disso? E a farra que tinha ali Vereador, no amarelinho? conclua, por gentileza, que nós vamos entrar Desculpe, a farra que tinha no amarelinho de pizzas e chopes para comemorar as atrocidades feitas nas manifestações. Muito obrigado, senhor presidente. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência comunica que não foi designada a ordem do dia, ficando esse tempo destinado à reunião de lideranças, a fim de que, nos termos do artigo 59 do Regimento Interno, seja encaminhado à mesa ofício contendo a composição das comissões permanentes. A sessão será suspensa para que as lideranças possam se reunir. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência comunica que não houve indicação por parte das lideranças dos membros que comporão as comissões permanentes. Passa-se ao expediente final. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, antes de encerrar a sessão, a presidência solicita às lideranças, nos termos do artigo 59 do Regimento Interno, que mantenham diálogos para a designação dos membros que integrarão as comissões permanentes e convoca a sessão ordinária para amanhã, dia 19 de fevereiro, às 14 horas, deixando de convocar a ordem do dia, ficando esse tempo destinado à composição das comissões permanentes. Está encerrada a sessão.